Olá! Olha, se a gente for pensar nas últimas 2 décadas, tem um nome que sempre aparece quando o assunto é a transformação digital do mercado imobiliário brasileiro. E hoje a gente vai mergulhar na jornada desse cara, Roberto Nascimento. Então, a grande pergunta que guia a nossa análise é essa, né? Quem é esse cara? Quem é o empreendedor que pegou o mercado imobiliário pela mão lá na época da internet de escada e desde então nunca mais parou de inovar, mudando completamente o jeito que a gente compra e vende imóveis no país? Bom, para começar a entender essa história, a gente precisa voltar bastante no tempo. Pense no Roberto Nascimento como uma espécie de bandeirante do setor, sabe? Um verdadeiro pioneiro que estava lá, desbravando o mercado imobiliário bem no comecinho da internet no Brasil. Vamos tentar imaginar o cenário. Ano 2000. Internet era discada, com aquele barulhinho clássico, super lenta. Os imóveis eram catalogados em fichas de papel. Então o desafio ali não era só de tecnologia, era uma barreira cultural. Era preciso convencer os corretores, acostumados com telefone e papel, de que o tal do e-mail seria uma ferramenta de trabalho importante. E a revolução que isso causou foi imensa. Antes, procurar um imóvel era pegar o jornal e tentar decifrar aqueles anúncios minúsculos, cheios de abreviações. Com os portais que ele ajudou a criar, a coisa mudou da água para o vinho. A busca ficou visual, cheia de detalhes, super eficiente, transformou por completo a experiência de quem procurava um lar. Mas claro, ele não parou por aí. A carreira do Nascimento é marcada por um ciclo que se repete. Ele identifica um problema no mercado, constrói uma solução e, no final, realiza uma venda de sucesso. Um verdadeiro empreendedor em série. Tudo começou com o Planeta Imóvel, um dos primeiríssimos portais do Brasil. A plataforma deu tão certo, cresceu tanto, que chamou a atenção de gigantes da mídia como o Grupo Globo e o Estadão. Eles compraram a empresa e a transformaram no que a gente conhece hoje como Zap Imóveis. Foi o primeiro grande gol dele. Anos depois, ele percebeu outra dor do mercado: a dificuldade das incorporadoras em gerenciar o relacionamento com os clientes. E assim nasceu a sua House, uma plataforma de CRM. E a ideia foi tão estratégica que acabou sendo comprada por um dos maiores players da época, o Viva Real. E o ciclo continuou. O próximo passo foi um mergulho no mercado financeiro. Com a Casas, o foco era simplificar o complexo processo de financiamento imobiliário. A solução foi tão inovadora que foi comprada pela Creditas, um dos unicórnios brasileiros. Resumindo, estamos falando de mais de 2 décadas de uma jornada super consistente, criando e vendendo empresas que hoje são verdadeiros pilares do ecossistema de PropTech aqui no Brasil. Mas a história do Nascimento não é só sobre o que ele já fez. Muito pelo contrário. Hoje, ele é um dos críticos mais afiados do mercado e está sempre com o olho lá na frente, tentando entender o que vem por aí. E essa frase dele aqui é bem forte. Ele basicamente diz que os portais digitais, que um dia foram a grande inovação, simplesmente pararam no tempo. Para ele, a experiência do usuário ficou ruim e eles perderam a credibilidade, assim como aconteceu com os classificados de jornal atrás. E para onde o futuro aponta? Olha só o que ele trouxe de insights do Festival de Inovação SXSW. Estamos falando de blockchain para dar mais segurança, realidade virtual para visitar imóveis sem sair de casa, robôs e drones na construção e, claro, inteligência artificial servindo de base para tudo. O futuro já está batendo na porta. Ok, a gente já viu o empreendedor, o visionário, mas agora vamos conhecer um pouco do homem por trás do CEO. Como é que ele consegue equilibrar uma carreira tão intensa com a vida pessoal? 5. Esse número não é de uma empresa, não. São 5 filhos. É isso mesmo. Além de CEO e empreendedor, ele é pai de 5, o que com certeza adiciona uma camada extra de complexidade e propósito na rotina dele. E qual é o segredo para dar conta de tantos papéis? Segundo ele mesmo, a palavra-chave é uma só: objetividade. É sobre ter foco total no que realmente importa em cada momento, seja nos negócios, com a família ou no esporte. E falando em esporte, a disciplina do triatlon, que ele pratica desde 1990, é um espelho perfeito da resiliência dele como empreendedor. O mundo das startups, com seus altos e baixos, exige o mesmo planejamento, a mesma resistência e a mesma capacidade de adaptação de uma prova de longa distância. E tudo isso nos leva ao momento atual. A mais recente empreitada dele parece ser a grande síntese de toda essa experiência, a consolidação de uma vida inteira dedicada a resolver os problemas do setor imobiliário. E esse próximo capítulo se chama Pipe Imob. A empresa já nasce com uma missão muito clara: resolver uma das maiores dores de cabeça das imobiliárias, que é o processo de pós-venda.
A missão da PipeMob é atacar a parte mais dolorosa de uma transação imobiliária. A ideia é simplificar a burocracia, dar um fim na papelada, conectar todo mundo, corretores, compradores e vendedores, e, principalmente, acelerar um processo que hoje é super lento e frustrante. E com isso, a gente volta à nossa pergunta lá do início, mas com uma visão muito mais completa. Afinal, qual é o verdadeiro legado de um empreendedor como Roberto Nascimento? São as empresas que ele vendeu, a tecnologia que ajudou a criar, ou é essa busca incansável por um mercado mais simples e transparente? Fica aí a reflexão.